A gente vem aqui pra desfazer a merda que você faz. Tá achando que tá dando um tapa na maconha aí, tá dando um tapa no cocô do jegue. Nasci no mundo, eu já comecei a fumar e nunca mais parei. Seu maconheiro! Seu merda! Show! É você que financia essa merda! Fala, meu povo! Estamos começando mais um TH Show Podcast aqui direto da RadioRamp.com, com transmissão para todas as plataformas de áudio desse planeta comigo, Igor Seco, comandando essa web bancada canábica junto com meu grande amigo Marcelo Nhoque. Tudo bom aí, Marcelo Nhoque? Igor Seco, a audiência, professor Paulo, muito boa tarde a todos vocês, eu tô maravilhoso, Igor Seco. Tá chegando o carnaval de novo, porra, coisa bem boa. E tu também, irmão? Tu tá bem? Cara, eu já tô vendo panetone no mercado, mas eu ainda não tô vendo fantasia de carnaval no mercado, então acho que tu tá enganado, tá vindo primeiro o Natal aí. O que mais tem é fantasia, mano, a gente tá no Dia das Bruxas aí. Tudo bem, vou deixar passar. Marcelo, que hoje o papo não é carnaval, não é Dia das Bruxas, não é o Natal. Hoje a gente tem aqui um respeitabilíssimo convidado, o professor Paulo Jordão, lá da Universidade Federal do Piauí, com muita história para contar desse universo canábico, e que convocou esse episódio. Ele falou para a gente assim, tô com vontade de falar, quero atirar pedras num lago aqui e eu quero o espaço que vocês têm para a gente trocar essa ideia. Então eu quero que seja muito bem-vindo aqui, que se não fosse pelo autoconvite, professor, uma hora a gente é convidado, não tenha dúvida que a gente quer sempre bater esse papo com você. Seja bem-vindo ao TH Show aqui na Rádio Ramp. Como é que tá? Abração, Igor. Abração, Nhoque. Então, tô bem, cara. Tô tranquilo, tô trabalhando, né? O pessoal fala assim, não tem pesquisa em cannabis no Brasil. Não sei o que estou falando, não. Estou pesquisando cannabis há 7 anos e eu acho que o pessoal não está lendo o que eu publico. Então, por que eu pedir um espaço? Porque eu queria pintar um panorama para você. Você sempre, na última vez que a gente se encontrou, você fala, pô, professor, adorei conversar com o senhor sobre filosofia, ontologia, epistemologia, gosto dessas coisas meio doidas, misturou com então tudo, que você misturou com tudo, né? Mas a gente acabou chegando a boas conclusões. Mas eu queria pintar um cenário para você. E depois de eu pintar esse cenário, aí eu queria saber a sua opinião e queria discutir sobre esse cenário, né? E o marco zero desse cenário, ponto 1, é o STJ. Que é mais ou menos um ano e pouco atrás, ele pacifica, o nome é pacificar, né? Pacifica, que é da União e da Anvisa a competência de regular o plantio. Por que ele está fazendo isso? Porque nós já temos 42 associações com HC, nós temos mais de 2.000 HCs individuais. Ele está pensando, olha, vai continuar vindo HC pedido, vamos dar um jeito de criar uma regra, porque a polícia ela atende à justiça e ela cumpre as regras, não tem regra. E dentro desse panorama, a primeira coisa que eu queria mostrar é que o executivo pega essa bola e diz, essa bola não é minha. E eu mostrei para você naquele documento todas as falas do presidente Bolsonaro e do presidente Lula. Todos mostrando claramente, o Lula diz, isso aqui é do Congresso, não é comigo, e é o que a ciência disser. Aí vem o Congresso, com 6 projetos de lei desde 2015, a maioria parado, com a mesma desculpa. A grande maioria deles tem a mesma desculpa. Nós precisamos de mais informações científicas. A ciência tem que dizer se pode ou não pode. Tá certo. Então nós temos aí o Executivo, o Congresso e o Judiciário, já cada um deu sua deixa na discussão, né? Aí não pode plantar. O Congresso está fazendo tudo isso. Aí eu venho trazer informação nova. Quem é que planta no Brasil e publica? Que a Embrapa não publica. A Embrapa tem um trabalho científico de cannabis dizendo o que é cannabis. Eu tenho 8 vezes a publicação da Embrapa em relação a plantio. Quem publica sobre plantio no Brasil? A Polícia Federal. Então eu mostrei o documento para você com 3 artigos publicados da Polícia Federal em casos que ela planta dentro da Polícia Federal, faz de estufa, planta de 1,90 m de altura, colhe, pega sementes apreendidas. Não estou dizendo que eles estão errados, não.
Mas quem é que planta no Brasil, pesquisa e publica? A Polícia Federal. E por que ninguém sabe disso? Por que estão dizendo que não pode plantar e a Polícia Federal pode plantar? É porque só pode plantar para prender traficante e usuário, como o nosso presidente falou agora, que é o usuário que influencia o traficante. Talvez ele não conheça a lei de droga, que o usuário tem um tratamento diferente, mas quem sabe, roubar para comprar uma cervejinha, tudo bem, roubar para comprar um baseado, tá? Então, nós temos aí nesse cenário a polícia que produz, pesquisa, publica, mas a academia não pode fazer o mesmo. Aí a gente vai continuar, né? Porque a Anvisa já fez essa consulta antes. E quando ela faz essa consulta antes, quando ela pergunta para a Polícia Federal o que ela acha, ela diz, não pode, não é seguro plantar, nem que seja confinado é inseguro. Ué, não foi ela que plantou e publicou antes da primeira consulta? Então é inseguro por quê? Roubaram alguma coisa dentro da polícia? Acho que não. Então, essas informações, elas não são trazidas à tona. E se a polícia pode plantar dentro dela, nós temos que saber qual foi o instrumento que autorizou. Você acha que a Polícia Federal vai saber alguma coisa sem o ministro da Justiça saber? Vai plantar maconha de lá dentro sem o presidente saber? Então não tem como, para mim, o executivo não saber o que a Polícia Federal está fazendo e não tem como a Polícia Federal publicar um artigo sem ela pedir permissão. Então isso aí também está, vamos usar a palavra do momento, pacificado. Aí vamos trazer a Anvisa. E colocaram a Anvisa. Coitado da Anvisa. A Anvisa passa de 1.900 funcionários para 1.500. Da gestão do Bolsonaro para a gestão do Lula. Então ela tem 400 funcionários a menos. É quase 20% a menos. Então ela usa isso, o governo usa isso, o executivo usa isso para atrasar os processos. Vamos isentar os funcionários da Anvisa? Não tem culpa não. Eles fazem o certo, fazem a lei, fazem tudo, mas nós temos uma coisa chamada RDC, que são as regras, que ela é feita através de uma diretoria colegiada. O que acontece? O pessoal chama a Anvisa para discutir nos congressos, manda os funcionários. Os conselheiros é que decidem, não são os funcionários. Então, os funcionários da Anvisa estão fazendo a regulamentação, mas quem pede adiamento e quem pede protelação não são os funcionários. E essa Anvisa de agora, que passou 1 ano para decidir, chega agora e diz, olha, nós não podemos decidir isso agora, gente, para as associações, porque os pesquisadores, ou a ciência, mais uma vez, os pesquisadores não foram contemplados. Olha só, me esqueci, e é tão intrínseco alinhar a pesquisa com a cannabis que a gente precisa de mais tempo. Eles não pediram 6 meses, eles pediram 24 meses. E o STJ está numa situação difícil, que ele vai dizer o seguinte, eu disse que tu é o cara para resolver, tu está pedindo mais tempo, eu vou dizer que não. E a tua desculpa é a ciência? Então vamos falar de ciência, rapidinho, para eu fechar o ponto. Que ciência é essa? Pessoal, Igor, tu já tomou uma com a ciência, bateu um papo, fumou um com a ciência? Tu conhece a ciência? Então como é que a ciência decide, cara? Não é a ciência, são as ciências. E não são as ciências, são os autores das ciências. A gente não é convocado para falar. É convocado a Embrapa, porque tem um artigo científico publicado. Quem tem 7? É a ciência que decide, tá? Então, o que é a ciência? Ciência é o seguinte, bem rápido. O sistema endocannabinoide aparece em 1990 e muda 3 ciências, a biologia, a química e a fisiologia. Rápido. Ela diz, galera, tem um negócio dentro da célula, o pessoal fica pensando, e onde é que está o receptor canabinoide? É no cérebro, parece que tem uma mão assim, que vai receber o canabinoide. Não, cara, está dentro da célula, cara. Qual célula? Todas. Tem osso? Tem célula. Tem receptor. Tem sangue? Tem receptor. O sangue não leva, não, ele leva e ele é processado por receptores. Onde tiver célula do corpo tem receptor canabinoide. Então ele atualiza essas ciências. Só que essas ciências não são atualizadas nas bases da medicina. Quer dizer, a biologia está atualizada, mas o currículo de medicina não usa aquela biologia atualizada. É isso. Quando dá em 2000, eles dizem, não é SEC não, é endocannabioma. O que é isso? Diz, além desses 2 receptores, tem um monte de receptor lá dentro que interage com isso. Aonde? Dentro da célula. De quais? De todas. Das nervosas, das imunes, tudo. Tudo tem esses tipos de receptores. Então, essas ciências atualizadas, mais 2 ciências, ecologia profunda, sistemas biológicos e redes neurais, entram e dizem, não, o endocannabioma é isso. O que é que ficou faltando ser atualizado? As ciências. De onde? Do currículo. De onde? Do curso de medicina, porque é ele que usa.
Aí você vai falar, o CFM não faz isso. Vamos isentar o CFM. O CFM tem nada a ver com atualização. Sabe quem é que atualiza o currículo, Igor? O MEC. Sabe quem é o MEC? O Executivo. Sabe quem é o Executivo? É o Lula e a Anvisa, que não querem. Então, de um lado, eles dizem que é a ciência que tem que decidir, do outro lado, eles não permitem que o MEC atualize os currículos. Então, como é que a ciência vai ser atualizada na mão do Executivo? Me responde. Essa é a cilada que nós estamos no momento. E temos uma cilada maior. A gente tramita um negócio na universidade, o cara diz, não pode porque não tem licença de pesquisa. Eu digo, meu Deus do céu, senhor, vem cá, me diz uma coisa, não tem licença de pesquisa de quê? Da Anvisa. Não é a Anvisa que licença de pesquisa. É a universidade que habilita a pesquisa. E depois que ela está habilitada, com a pesquisa cadastrada, é que a gente pede à Anvisa a licença para comprar insumo. Não é para fazer pesquisa. Vou te mostrar por quê. Se eu quiser ir na farmácia com a receita médica, pesquisador, comprar um antibiótico para dar para uma planta, eu posso fazer? Posso, não posso? Então por que eu não posso ir comprar cannabis na farmácia? Eu posso ter receita médica. Então eu posso pegar essa cannabis e testar em alguma coisa? Posso. Eu preciso da licença da Anvisa para comprar um medicamento na farmácia, o Mevatil, para testar. Ué, ele não está testado, já não é medicamento. Não tem um monte de produto à base de cannabis que você pode comprar com receita? E eu preciso de uma licença de pesquisa? Então, há um problema. E qual é o problema? É que nós não definimos que não é a ciência. São os autores. Quem está sendo culpado por isso? Os professores. Somos nós. O governo está dizendo que a culpa é nossa. Somos nós que não estamos ensinando isso. É por isso que não está tendo pesquisa. Então, o meu esforço agora, Igor, é pesquisar o sistema endocannabinoide e mostrar que as associações podem fazer pesquisa. Porque se não tem ninguém fazendo pesquisa, ou o pessoal que está fazendo legislação não está lendo, porque para mim quem faz legislação, Ligo, era a pessoa que mais tinha que ler sobre o assunto. E quando você tem 1 milhão de artigos sobre cannabis e a pessoa chega num lugar e diz que não sabe o que é que a ciência diz sobre o assunto, aí eu não sei o que é que ele está lendo. Pelo amor de Deus, então nós temos que produzir pelas associações, em português, para os médicos, para os professores, porque é isso que o governo está dizendo, que é a ciência que vai decidir, mas ele não deixa a ciência se atualizar e não deixa os autores se manifestar. Como é que a gente vai decidir isso? Tá aí, pintei o quadro, me diz agora o que é que tu acha. É isso, né? Drop the mic e deixa falando, porque, cara, a gente reconhece que o Estado brasileiro vive desse tipo de hipocrisia, desse tipo de jogo de o mesmo agente tá dos dois lados da moeda, fazendo uma coisa que parece que fomenta de um lado, mas do outro fecha a torneirinha ou interrompe a pesquisa. A gente tem visto que aqui no Brasil, pelo menos no sul, sudeste, algumas associações estão conseguindo uma aliança maior com universidades, né? A própria Santa conseguiu o contato com o professor, houve já alguns eventos na própria Federal do Piauí, com presença de associações e tudo mais, que servem para fomentar esse tipo de parceria para desenvolver as pesquisas, né? Só que eu também não vejo isso sendo divulgado com afinco por essas universidades. Os professores que estão ministrando as pesquisas estão se matando em fazer rede social, e fazer vídeo, divulgar e fazer barulho em cima disso, mas as organizações que poderiam ter aí uma vantagem em ser pioneiro nisso, né? Poder falar a UFSC, ou a UFP, ou a do Paraná, enfim, poder bater no peito e falar, olha, estamos descobrindo isso aqui nessa universidade. Parece que não existe um fomento, né? Peraí, aí nós temos que falar também, não estão culpando a gente, os professores? Deixa eu te ensinar um negócio. Tem um professor e tem um burocrata, e a gente é professor burocrata.
cara vai tramitar uma pesquisa, o cara fala, epa, a regra tal, tarará, livro, tira o livro debaixo do braço. Então, muito parte da nossa formação de professor nos indica cumprir todas as regras. E quando as regras não estão claras, a gente opta pelo nosso emprego. Então, colocar na mão do professor essa questão de desbravar não dá certo. Agora, por que eu peço ao Igor um espaço? É porque o Pedro foi a única pessoa que abriu uma fazenda de pesquisa, que era aqui no Piauí. Foi aberta, nós pesquisamos semente, eu disse para ele, Pedrinho, vamos fechar? Porque nós precisamos de mais segurança, nós precisamos de mais segurança jurídica, nós precisamos de mais tempo. Então ele é uma pessoa que entende que a associação tem que ajudar as universidades, mas ela tem que ter seu departamento de pesquisa. A Abrace tem que ter seu departamento de pesquisa. Eu aprendi isso com o Thomas na Abracan, que eu era o departamento de pesquisa dele. Eu fazia tudo que ele mandava, porque eu queria aprender, mas eu sabia que tinha que ter um tipo de cientificidade nas coisas que a gente faz ali dentro. A gente aprende muito com os growers, a gente aprende muito com quem começou a ministrar esses remédios através da prática. E não é possível que depois de ter feito tudo isso, a gente não consiga devolver isso. Então não dá para a gente colocar só na mão do professor pesquisador, porque a gente tem que quebrar barreiras para fazer isso. E o governo, ele não está dando incentivos, não. Ele está impedindo. Mas o que eu quero mostrar é o seguinte, aos professores que querem pesquisar, compre Mevatil na farmácia. É THC com CBD, 2.6, 2.7. Quem quer pesquisar só CBD, compra. Ai, mas eu quero só o THC. Vocês não têm departamento de química, não? Separa. Compra o Mevatil, separa o que é óleo, separa o que é CBD, separa o que é THC. Tá aí teu insumo. Caramba! Será que é tão difícil furar essa barreira? Será que a gente não sabe o jeitinho brasileiro de fazer as coisas, mas sem quebrar regra? Porque quando tem... O que acontece é o seguinte. Você pega uma grande empresa como a Cristália, ela tem quase 1000 representantes. Estou falando de capitalismo, não. Estou falando da pessoa que vai lá no médico e diz, olha, tá vendo esse cachezinho aqui? Isso aqui é usado para isso, foi testado dessa forma, ele tem tal tipo de posologia, que gente grande usa tanto, quer ficar com algumas amostras grátis? Você testa. Se seu paciente melhorar como nos outros, mas você pode indicar. A nossa indústria não tem isso. Então o médico sai de lá desatualizado, quem é que atualiza ele? Ele ficou culpado, porque o advogado que saiu de lá e quer trabalhar com cannabis, ele se atualiza e começa a produzir HC. E o médico? Então, a culpa ficou na mão do médico que se forma, que ele que tem que se virar, e na culpa do professor que não formou ele. Mas a culpa não é do governo, não é do MEC, não é da Anvisa. Caramba! Isso vai ser regulado quando? São 7 milhões de pessoas que se declaram ou que usam cannabis ou que participam do sistema de medicamento à base de cannabis. Então, Será que a gente não vai votar? Será que a gente não vai votar? Porque na hora de votar, Igor, tem que perguntar o seguinte, quem é teu candidato? Não estou falando de direita e esquerda, não. Quem é da direita vota na direita, quem é da esquerda vota na esquerda. Mas vai votar em policial? Vai votar no Congresso? Vai votar em gente de força de segurança? Vai votar em gente que é contra? Porque a hora de decidir é agora. Não estou dizendo para você mudar de lado e deixar de ser de direita, deixar de ser... Nada disso. Mas o voto de deputado federal tem que ser dado, se você participa desse ciclo, pensado. Essa pessoa me representa? Porque a gente já sabe que os presidentes não nos representam. E não vão pautar isso porque eles querem ser eleitos. Aqui no Piauí, o candidato a prefeito que apoiava cannabis aparecia assim na mídia. O trecho que ele falava de cannabis, ele cortava e dizia, esse candidato apoia a legalização das drogas. Você vai votar nele? Pô, acaba com algo. Então eu sei que não é uma pauta positiva. Mas ter pena de quem rouba celular para tomar uma cerveja e não ter pena de quem não tem medicamento para tomar quando se fecha uma associação, vou passar para você de novo, caiu o queixo. E outra coisa, me parece que ninguém tem pressa. Essa ação foi para resolver um problema das associações, não dos pesquisadores. Não tem pressa, não. Tá ninguém com pressa. Os caras lá precisando de medicamento e a gente pensando nos pesquisadores que não pesquisam, que não atualizaram suas disciplinas. Passando a bastão. Professor, olha só, tu chegou a citar o fato das grandes indústrias farmacêuticas terem representantes indo nos consultórios, dando caneta, tendo
tu não chegou a falar, mas tem encontros, né? E, às vezes em iate, grandes iates, em outros lugares do mundo. O pessoal tem agenda, tem decoração na parede, tem amostra grátis para os médicos. Quando chega um remédio novo no Brasil, a Anvisa também, eu acho, que faz algum papel de fiscalização e de averiguação se aquele remédio pode ou não entrar. Claro que também tem outras agências de fora do Brasil que eu acho que o estudo delas contribui para isso ou não. Mas como que... Pô, a maconha tá aí um tempão, professor. A gente sabe. A gente sabe já hoje, por mais que as pesquisas não sejam tão possíveis e tão fáceis, tão acessíveis para os pesquisadores, para quem tem interesse para isso, ainda tem que penar muito, sabe-se que ela faz bem para dezenas, centenas de casos, medicinalmente falando. O que tá faltando termos acesso a um lobby? O que tá faltando pra gente ter? Porque não tem como pô, tu tá pesquisando, mas talvez a principal força dessa tua pesquisa chegar, de fato, pra Globo falar sobre um novo remédio que tá chegando no Brasil. O que é? Falta dinheiro? Falta investimento de fora? Falta conhecimento. Quando a gente não tem conhecimento, a gente se torna massa de manobra manipulável. O pessoal fala mal da indústria farmacêutica. Tu acha que a indústria farmacêutica é contra? Tu acha mesmo? Ó, deixa eu te falar sobre anestésico, só rapidinho. Quem mais vai lucrar quando a cannabis for legalizada é a indústria de anestésico. Você sabia que quem usa THC, você tem que usar mais de 25% na anestesia? Sabia disso? Que a anestesia dura menos. Quando você vai tomar aqui no dente, direitinho sua anestesia. Se você tiver fumado um antes, vai ter que tomar tanto 30% a mais como uma dose de reforço em meia hora. Então, quem vende anestésico e vende cannabis, me diz uma coisa, vai vender mais anestésico ou menos? Ah, então não se preocupa que quem está trabalhando com medicamentos, as grandes indústrias, não estão preocupados com isso. Porque se é bom para a saúde, ela dá um jeito de formular uma coisa, botar duas coisas juntas e entregar para o paciente. Não é a indústria que está contra. Quem está contra é o governo. É bem fácil. Porque se tivesse regra, esse mesmo CBD, se a pessoa em vez de fumar carburar pegar e botar CBD numa canetinha e fumar meia hora antes da anestesia, aí você vai usar 20% a menos de anestesia. Olha só! Agora, se tu botar CBD com CBG, tu vai usar 30% menos. Agora, se tu botar os dois juntos e tomar uma dose de CBG, além de tu ter menos anestesia, tu vai ter um pós-operatório melhor. Aí tu quer me dizer que a indústria da anestesia não vai ganhar com THC por ele usar mais e com CBD por ele ser mais eficiente? Eu não estou nem chegando no CBN. Então, a questão é uma questão política e social, porque nós fomos acostumados a dizer que droga faz mal. E que droga não é remédio. Porque realmente ninguém está enfiando cocaína no nariz para curar gripe. Ninguém está pingando êxtase no olho para curar glaucoma. Aí aparece, nos últimos artigos publicados, não é endocanabioma, do Kingdom. Tem no gato, tem no cachorro, tem na vaca, tem nos insetos, tem nas algas. Tem em todo lugar, Porque as plantas e as pessoas e os seres vivos precisam de um jeito de regular a célula. E esses lipídios bioativos regulam a nossa vida. Vai botar na cabeça de uma pessoa que cannabis faz bem. Ele vai dizer, não faz, meu senhor, isso a religião fala que é ruim, o avô fala que é ruim, fulano de tal fala que é ruim. Tudo bem, fumaça faz mal, vamos concordar com isso, pelo menos uma coisa que eles estão falando. Mas não é o demônio. Então, para a polícia que passou a vida toda arrancando o pé e dizer eu vou proteger essa planta, mas pera lá, bicho, qual é a de vocês? O médico que saiu dizendo, olha, é tóxico, isso tem interação toxicológica. Vê onde é que você vê a maconha? Na farmacologia, dentro da farmacodinâmica, dizendo, meu amigo, isso aqui é ruim demais, não tome isso aqui não. E agora eles têm que refazer os conceitos. Vamos deixar tudo como está. Deixa o resto do mundo legalizado. Nós temos que lembrar o seguinte. Quando a gente aboliu a escravidão, nós fomos o último da América. Nós fomos o último. A gente segue o beco. A gente é um país
Nossa independência, o pessoal, depois que teve a independência, foi tomar comer um assado. Ninguém teve sangue ali, não. Independência ou morte, falou. Vamos lá. Não estou dizendo que isso é ruim, não. Estou dizendo que a gente segue o barco. Que o nosso problema é cultural. O nosso problema é que a gente não conhece o endosistema endocannabinoide. Isso tem que estar no livro de biologia. Agora, bota na cabeça de uma pessoa religiosa que o filho dela, na 5ª série, vai estudar dentro da célula o endocannabioma. Ele vai... Eita, imagina que os é uma coisa professor do Freud tem pra disruptiva, né? dizer, Mas ele tem que entrar. Será que os alunos vão aprender disso só lá no mestrado? Porra, bicho! Cheguei no mestrado, tem um negócio doido aqui. Por que eles não me contaram antes? Será que vai ser que nem um descobrimento do Brasil? Ei, os caras chegaram aqui de bobeira, descobriram. Não sabia que estava aqui antes, não. Não é tá, não. Não sabe, não. Então é um problema de conhecimento. Vou passar a bola, senão eu não paro de falar. Eu só ia falar que o professor Paulo tá... Eu gostaria muito que o sistema endocannabinoide tivesse nos livros de biologia do ensino fundamental. Só que vendo pais com cartinha de jogo onde tem um diabinho já ficando apavorado, porque por mais que seja um brinquedo pra criança, já apavora. Agora imagina ver uma folha de maconha, ou que seja uma menção a maconha no livro escolar. Não, ia ser um caos, né? Infelizmente. Tem mãe que vê no livro de biologia ali as características da puberdade de um adolescente, já arranca a página do livro, cara. Já vai pro colégio dar soco em professor, sacou? E aí você imagina também, a gente, o ensino fundamental, pelo menos aqui em Santa Catarina, tem ali no 4º, 5º ano, tem a matéria que é aula do ProErd. Então, uma vez por semana, entram 2 policiais fardados e armados dentro da sala de aula e eles dão ali, passam o seu conhecimento sobre os entorpecentes, né? E aí, cara, a maconha é pintado como aquela coisa que você vai entrar na maconha hoje, amanhã você tá no crack roubando bicicleta. E aí eu vou ter que atirar em você. É o resumo da obra, né? Eu vou lhe dar 2 exemplos, o da criança e o da polícia. Eu sempre plantei. Quando meu filho nasceu, ele nasceu me vendo plantando. E quando nasceu 7 anos, né? Tava perto ali de eu conseguir meu HC. Um dia ele olhou e disse: pai, vem cá, isso é maconha, né? Eu digo: é, meu filho. O que é isso? Eu expliquei que tava remédio. Aí ele disse: então, tá tudo legal. Eu digo: não. Papai aplicou com HC, já se justificou. Aí foi negado, eu tô recorrendo. Ele disse: então, tá errado, né? Eu digo: não. Também não, a forma que a gente tem é essa. Expliquei, aí ele olhava e dizia: quer dizer que eu não posso comentar isso com ninguém, né? Eu digo: olha, é de bom ouvido, que você conversa, tarará. Aí ele ficava olhando pra mim, um dia ele me chamou e disse: eu queria dizer uma coisa pro senhor, de que eu não vou fumar quando eu for grande. Eu digo: tudo bem. Eu digo: o senhor não se incomoda, não? Eu digo: não. Mas eu não tenho que ser como o senhor? Eu digo: não, meu filho, cada um tem a liberdade. O que você acha? Ele disse: meu filho, papai, eu aprendi na escola que fumaça faz mal. Então eu não quero fumar. Eu digo: pô, então não fume, meu filho. Então, quando você pensa que a criança ela não tem consciência, ela tem. Ela estava mais ou menos dizendo: cara, tu não tá fumando um pouco mais da conta, não? E vou dizer mais do meu filho. Aí, um mês depois, fui fazer um vídeo com ele, um vídeo pra escola, né? Ele jogando bola, tarará. Aí no meio do vídeo ele disse: para. De que é? Vamos pra cá. Tem uma plantinha ali atrás, não sei se tu pegou ela. Eu não quero. Então, do mesmo jeito. É a consciência de uma criança, que ele sabe, o meu pai está fazendo uma coisa que está no limite da legalidade, mas eu também não quero que todo mundo saiba. Tá? Agora eu vou para a polícia. A gente dá aula dentro da UF para a polícia. Polícia Civil, a Guarda Municipal e Polícia Rodoviária Federal. E a gente ensina o que eles têm que saber. O cara fala: pô, vão pegar a gente. Não, cara, a universidade é fonte de conhecimento para todo mundo. E se eles estão dizendo que é a polícia que vai regular isso, eles têm que saber. Eles têm que saber o que é remédio, o que não é, qual é o cheiro que tem, qual é a liga, o que é de perto, o que é de longe. O que eles estão querendo saber é o de longe. Eu disse para eles: o que eu posso dizer para vocês que pode ajudar? Quanto melhor você tratar a pessoa, mais informação ela te dá. Tu chegar para a pessoa e esculachar ela, vai dar negócio de tu disser para ela, cheirar e dizer: bom, essa cannabis tem terpenos. Vai dizer: tem sim. Eu sei que você não vai me dizer de quem você comprou, mas quanto você paga nisso aqui?
Então é uma informação a mais, porque se ele tem o preço, ele sabe de onde o preço cresce e de onde o preço reduz. Onde estiver reduzindo, ele vem de lá, não vem daqui. Então, a gente não nega informação, não. E no dia que eu estava dando aula para a Polícia Civil estava fazendo uma batida aqui em casa, autorizada pela Justiça, que foi o dia que eu fui abrir o Congresso. Então, foi o dia que eu perdi todo. Eles não levaram minha semente, mas tiraram de um lugar que colocaram no outro, elas germinaram tudo. Igor, eu só perdi a manga rosa, cabra-bró, rabo de raposa. Eu perdi todo o meu plantio genético. Mesmo assim, eu sou a favor da polícia, porque é ela, que quando a gente tem um problema um problema, sabe para quem que a gente liga para resolver nosso problema? A polícia. Quando o bandido entra aqui dentro de casa, é a polícia. Então a polícia não faz nada só, ela faz junto com a justiça. Se a justiça disse que podia entrar aqui em casa, podia. Conveniente de ser no dia da abertura do Congresso. Conveniente da mídia cobrir a polícia batendo nessa região e não cobrir a abertura do Congresso. Não é legal? Conveniente. Mesmo assim, eu sou a favor da polícia, porque ela tem que fazer o trabalho que é imposto para ela a lei. Mas eu acho que policial deve ser deputado federal? Não, eu acho que policial deve ser policial. Eu acho que a gente tem que se posicionar em relação a isso. Porque eles são bons de fazer a apreensão. E não tem mais rabo de raposa, não tem mais cabra-bró. Não é porque o Paulo Jordão perdeu a semente dele, não. É porque tudo está sendo exterminado. E tudo vai ser exterminado. Com a excelência da polícia e o trabalho de excelência deles. E a gente vai ter que insistir escalado, esperando que as pessoas resolvam com a ciência. Eu não pesquiso mais semente. Eu vou pesquisar agora, é o endocanabioma. Porque é isso que o governo está dizendo que está atrasando tudo do plantio. É que o cientista não sabe que o receptor está dentro da célula. E ele não vai saber nunca enquanto a biologia não for atualizada. E aí, Marcelinho, o que você tem para dizer para esse homem? Eu acho que uma coisa que a gente pode tentar pensar para melhorar tudo isso aí, professor, tava passando minha cabecinha aqui. Fundar o Brasil de novo. Não, eu acho que uns mandatos de 20 anos. Se tiver 20 anos de mandato, será que eles se mexem? Porque, realmente, a cada 4 anos tu ter que convencer as pessoas que tu é um bom político é uma... Quantos growers tu acha que tem o Brasil? Me diz aí, Nhoque, quantos growers tu sabe? Quantas pessoas tu acha que planta cannabis no Brasil, sem ser traficante? Galera, Paquibá, dá um número. Mais de 5 mil, talvez. Não, acho que mais 110 mil. Eu Mais de 5 escutei mil, esse. Mas tudo bem, mas tu errou pra caramba 20 vezes, tá? 20, tanto. Mas olha, eu recebi esse número da maior vendedora de semente há 5 anos atrás. E dizer, não, brother, a gente tá interessado no Brasil porque ele é nosso maior mercado. E nós estimamos que no ano de 2020 nós vendemos suficiente para 100 mil pessoas. Caramba! Isso era em 2020, cara. Aí tu quer dizer que não tem resistência? A resistência é o plantio. Quem deu essa segurança? O STJ, o STF. Quantas plantas pode se ter? 6. Fêmea. Ele não disse nada de macho, né? Macho tá liberado. É bom para as plantas. É bom para. Não tô dizendo que é liberado, não. Piadinha. Opa! Tá certo? Mas olha, se 6 plantas, você só vai para a delegacia e volta e presta esclarecimento, a resistência tá aí. Qual é o calo do pesquisador? É que ele não vai poder plantar 6 plantas. Ele não planta 6 plantas. Tá entendendo? Ele não vai se fica na mão do pesquisador também, ele tem que plantar isso aí para poder pesquisar a substância também. Não, eu acho que cada um tem que ter seu papel aí nessa cadeia também, entendeu? Esse é o papel do pesquisador pesquisar, é o papel do jardineiro jardinar. A gente tem que bater papo, Nhoque. É isso que a gente tem que fazer. Eu geralmente... O Igor sabe que eu sou um cara muito seleto. Eu vou em congresso uma vez ou outra, quando eu tenho uma coisa muito importante para falar. Fui a Santa recentemente, convidado por eles para um treinamento, justamente para aprender como é que a gente analisa esse negócio, como é que a gente vê o que é que tem, o que é que não tem, o que é ácido, o que é que não é ácido, como é que a gente faz isso de uma maneira rápida antes de mandar para teste. Então, o nosso esforço é de constantemente e assim, o pesquisador, ele toma a dimensão política quando ele se posiciona. E quando eu me posiciono, quando eu digo, eu não votaria, não acho que deve se votar em policial para ser deputado federal, em nenhum momento eu desabono o trabalho da polícia.
nem digo que ela veio aqui errado, nem digo que ela é importante, está fazendo o que se manda, e com excelência, nos estados, aqui no Piauí com certeza. Mas eu tenho que ser escutado também. E a nossa opinião tem que passar. Então, se a gente não se posiciona, Eric Amazonas, que é uma pessoa que tem que se posicionar também, outros pesquisadores, principalmente em relação a que seja permitido, está dentro da disciplina. Por que não se pesquisa? Porque não está dentro da disciplina, brother. O aluno diz, eu quero pesquisar cannabis. Ele diz, eu não sei. Como é que usa? O receptor acho que é um braço que fica no cérebro recebendo canabinoide. Que me perguntam, os caras perguntam, onde é que fica o receptor canabinoide CB1? Eu digo, meu Deus. Ô senhor, um doutor, PhD, milhão de artigos, não leu. Eu tenho que ser humilde. Não, fica aqui, ó, tarará, tá certo. Vou fazer desenhar pra ti como é que ele fica. E é sério. Porque é ele que vai educar o aluno. Eu tenho que ter esse cuidado com o doutor, né? Mas às vezes eu fico pensando, pô, tu sabe de tudo, tu lê 4 idiomas e não foi atualizado por essas ciências. Isso me incomodou e agora eu vou tentar, né? Humildemente, vou tentar começar a publicar em outras áreas, como na biologia, na química eu já estou lá, né? Mas na farmacodinâmica, na medicina, para ver se eu consigo simplificar e as pessoas entenderem que tem gente no Brasil que entende isso. E entende porque é possível pesquisar, porque as universidades permitem. Eu trabalho numa universidade maravilhosa, que várias pessoas pesquisam. Tem medo, mas pesquisam. Que a gente tem liberdade. Os professores têm liberdade de fazer isso. Agora, a gente não deixa de ter medo, de ter receio, de ter a polícia na casa da gente. Isso de certa forma, desabona. Botaram no meu processo que eu sou perigoso, que eu sou pesquisador. Eu não sabia que pesquisador era suspeito. Olha, ele tem um suposto doutorado em cannabis. Cara, eu nem sabia que isso existia. Para mim, doutorado era em geografia, artes, matemática, mas disseram que era doutorado em cannabis. Eu fiquei até lisonjeado. Disseram que eu trabalhava. Cara, disseram que eu trabalhava com melhoramento genético. Eu digo, cara, tô fazendo vacina, tô trabalhando com DNA da célula. Pô, eu sou um teórico, cara. Então, mesmo assim, não desabona o trabalho da polícia. Cara, Paulo, bem recebido aqui. E mas vai ser sempre. Mas você não acha que em algum momento haverá um doutorado para cannabis, algo específico nesse sentido de uma carreira acadêmica toda voltada para isso? Pra quê? É só atualizar a biologia, pô. Então tá bom. É só atualizar a biologia. Não precisa ter um doutorado de cannabis. Você atualizou a biologia, as pessoas entendem como é que tá a célula. Atualizou a química, sabe como é que essa farmacodinâmica do externo com o interno funciona. Atualizou a fisiologia. A gente sabe como é que uma coisa numa célula nervosa dispara uma reação que dá uma inflamação e vice-versa. Como é que a inflamação dá dor. Isso está dentro das nossas epistemes. Permite que redes sejam utilizadas para chegar mais distante. Que as pesquisas que o cara fala in vitro, in situ, no computador, a gente faz as coisas no computador antes da gente ir para um ratinho. Porque caso tu não saiba, Igor, um cara que trabalha com ratinho, ninguém te diz isso, mas ele mata às vezes 500 ratinhos. Sabe como é que ele mata o ratinho? Ele quebra o pescoço do ratinho e puxa. Tu acha que ele se sente bem depois de matar 500 ratinhos? Gente, não, né? Então é melhor a gente fazer uma boa hipótese no computador pra gente matar menos ratinhos. Porque a morte desses ratinhos e o sentimento do pesquisador que matou ele, que encabeça a ciência. Então a gente tem que ser respeitado por isso. Porque a gente mata em nome da ciência. E se tu achar que a gente acha bom matar ratinho, cara, não é bom não. Não é como matar uma galinha. A gente acha ruim matar galinha, mas a gente ainda vai comer. O ratinho ele tá morrendo em nome da ciência. A gente vai dissecar ele, os órgãos, tudinho, e estudar. Então, tem que entrar na disciplina. Onde? Cara, da 8ª série pra frente. Não tenho coragem não. Então bota na universidade, cara. Deixa de coisa. Deixa de governo dizer que a bola não é dele. A bola é dele. De quem? É do MEC. E isentar os funcionários da Anvisa e isentar o CFM. Eles não têm culpa no cartório, não. O negócio é o executivo. Uma visão positiva, professor, de em quanto tempo tu acha que esse tipo de conhecimento vai estar acessível em ensino médio aí? Se for por mim, em 6 meses.
porque eu vou fazer agora esforço para isso, estou pedindo ao Pedrinho que faça isso, recomendando às associações que criem seus departamentos de pesquisa, que contratem seus pesquisadores, porque eu acho que a gente tem muito, uma associação como a Abrace, quantos prontuários médicos ela tem acesso? Ela tem Big Data. A Santa Cannabis também, quantos pacientes ela tem? Então dá para a gente formular alguns tipos de reações, dá para a gente saber alguns tipos de formar de inteligências, principalmente de dosagens. Quando a gente fala em transtornos, quando a gente vai na literatura, esses transtornos tudo tem a ver com déficit de receptor CB1, ou de mais ou de menos, e déficit de enzima. A anadamida que a gente estuda, ela é produzida por uma enzima, e ela é degradada por uma enzima, ela dura 25 segundos no corpo, olha só. É por isso que a gente não fica doidão, Igor. O THC do corpo dura 25 segundos. Agora, tem gente que tem déficit de receptor. E tem gente que tem déficit essas enzimas que produzem a anadamida, que degrada a anadamida. E isso é que a gente tem que usar para criar medicamentos à base de cannabis para responder bem. Por quê? Porque a gente está tentando controlar a homeostase da célula, fazer com que ela haja bem. Para isso a gente tem que entender de biologia, pô. Tem que entender de biologia, se o médico não entender dessa biologia, que o médico entende de toda a biologia que foi exposta a ele, menos que tem um bracinho lá dentro. O cara pergunta, e esse negócio é criado aonde? Do lado de fora da célula. Do lado de fora da célula, o receptor fica do lado de fora. Isso é criado na base do receptor, é criado rapidinho. Enquanto a anadamida dura 25 segundos, 30 segundos, o outro canabinoide, que é o 2-AG, dura aí 1 minuto e meio, 2 minutos. O THC, quando comida, dura 3 horas. É por isso que eu tenho que acertar a dose dele. E se passar, cara, se for comido, ele não é mais THC. Ele é 11-OH-THC, um metabólico muito mais forte, que se liga muito mais fortemente e muito mais promíscuo. Ele se liga tudo quanto é receptor, sai entrando tudo quanto é lugar, não tem freio. Então, medicamento à base de THC, sabe quem sabe formular e dar? As associações. Por isso que a dosagem que ela dá é abaixo de 5 microgramas, que é para evitar essa bifasidade do THC. Deu demais, 3 horas funcionando no corpo. Não tem enzima para degradar ele. Como é que eu sei disso? Igor? E o médico não sabe, é isso que está me deixando frustrado. Por que eu sei disso e o médico não sabe? Porque o governo não quer. Aí ele deixa todo mundo tacar o pau na Anvisa, ele deixa todo mundo tacar o pau no CFM, fica caladinho e bota a culpa na ciência. E eu vou te perguntar de novo, tu já tomou com a ciência? Me diz o telefone dela, o endereço dela, que eu quero conhecer essa ciência que vai resolver essa questão. É um discurso hipócrita. Os cientistas que eu conheço estão tudo falando o que tu tá falando aí. Então falta alguém tem que ouvir vocês, que não sou eu, que eu já ouvi. Professor, muita coisa para pensar. A gente está aqui há quase uns 40 minutos, talvez, trocando essa ideia. Já estourei o tempo, eu sei, por isso que eu parei. Deixa um recado para a gente, um geral, então, o que você acredita que pode ser feito, o que você já está fazendo, para os estudantes que querem procurar aí, estou entrando na universidade porque eu quero pesquisar sobre cannabis, então não tem caminho para mim, o que eu vou fazer? Vocês têm que voltar para a biologia e estudar sobre homeostase. Perguntar ao seu professor de biologia como é que a célula se regula. Em primeiro lugar, todos os profissionais da área da saúde. Porque os medicamentos, Igor, quando a gente toma um medicamento que ele passa por sangue, esse sangue visita todos os lugares, né? Então esse medicamento vai para todos os lugares. Então a gente tem que interagir como ele interage positivamente e negativamente com todos os lugares que o sangue leva a ele. Essa é a primeira lição. E saber que não é veneno. Não estamos falando de fumar cannabis, não. Nós estamos falando de que se nós temos um medicamento que é o Mevatil, que é um medicamento nacional, que é feito de THC e CBD, e tem mais THC do que CBD, a gente tem que ter planta com mais THC do que CBD para fazer esse medicamento. Então eu faço chamamento aos pesquisadores a pesquisarem os medicamentos que estão registrados em farmácias. E se quiserem isolar os princípios ativos deles, que o façam, porque não tem nenhuma regra que proíba isso. E com isso,
comecem a ter menos medo, que publiquem em seus periódicos teorias, que incentivem os seus alunos a entender de sistema endocannabinoide. Porque a gente pode estimular o sistema endocannabinoide comendo gordura. Porque canabinoide é feito de gordura. Se tu não tiver C15, C17, C16, C18, não comer os olhinhos gostosos, olhinho de coco, não forma canabinoide. Será que o pessoal não está sabendo que é por isso que a gente regula o pessoal na dieta primeiro? Tira o glúten, tira o leite, tira as coisas ruins, tira o processado, que está querendo regular a célula. Parece que o pessoal não entendeu isso ainda. E é para o médico estar me contando essa história no consultório. Não é para eu estar contando essa história. Então nós temos que incentivar aos médicos a fazerem isso, aos pesquisadores a fazerem isso e deixar claro que não é culpa da Anvisa, porque não é a Anvisa que decide, são os diretores, e os diretores ouvem ao executivo. Quem não quer? O executivo, que não deixa a legislação passar e não deixa o currículo se atualizar. Para ter um argumento fácil, ele tem que deixar um dos dois, porque se ele não deixar o currículo se atualizar, essa ciência que não toma uma, nunca vai conseguir dizer se o negócio é bom ou é ruim, porque os professores e os alunos não sabem. Esse é o recado. Esse foi o professor Paulo Jordão, Marcelinho, que tem algum... que fala para mim. Tô absorvendo esse... Tô muito feliz, né? Eu nunca tive esse professor pessoalmente. Tô muito honrado esse papo aqui. E concordo com os posicionamentos do professor. E mais uma vez, minha inteligência foi colocada à prova aqui. E eu acho que eu me saí muito bem. Eu sei que foram coisas que... eu pelo menos entendi tudo que o professor falou. Agora... desenvolver, eu vou ficar devendo um pouquinho aqui. Mas obrigado vou ter mesmo pelo teu tempo, vou ter que processar. Professor, muito obrigado pelo seu tempo, por ter trocado essa ideia com a gente, ter dado uma aula aqui, esse posicionamento para a gente entender qual que é o momento dessa regulamentação da cannabis, por onde que a gente tem que esperar, por onde que a gente tem que se articular para ver as coisas acontecendo. A gente está nessa luta, né? Há bastante tempo aí, quase uma década, estudando e levando adiante, fazendo palestra e ensinando as pessoas, aquela consultoria que o professor deu lá na Santa Cannabis, ensinando o pessoal sobre a cromatografia, se eu não estou enganado, foi uma experiência ali que dá para ver o quanto ainda precisa ser explorado, porque dentro dos testes de cromatografia a gente encontrou um canabinoide que ainda não tinha sido nomeado, né, nos testes da Santa. E agora o pessoal lá na Santa tá cultivando as genéticas. É só raspar da plaquinha, viu? Fala pra Gabi, raspar ele da plaquinha e jogar no cromatógrafo a gás, que o cromatógrafo a gás diz o que é. Então tá lá na plaquinha, viu? Então, e agora o pessoal tá trabalhando lá para conseguir um pouco mais dessa amostra e fazer o teste para descobrir de fato o que é. Eu não sabia desse negócio. Eu vi toda a aula do senhor, a cromatografia, isso aí eu achei muito irado, por mais que eu entendi pouco o que estava acontecendo ali, mas eu achei fascinante, né, porque é coisa química e vocês estão ligados que vocês estão fazendo, mas eu ia fazer uma pergunta sobre isso aí, canabinoides novos por aí, irado esse assunto ter chegado, pena que foi no final, que eu queria... Professor, irado. Você vai voltar outro dia aqui pra gente falar só disso, porque é mais 40 minutos se eu abrir seu microfone. Eu fiz um outro trabalho chamado... A dinâmica dos sentimentos, o que uma pessoa sente quando fuma e por quê, qual é a rota química. E eu peguei todas as 70 genéticas catalogadas, com seus perfis e sentimentos, e mostro o que é que as pessoas sentem. E depois eu volto para todas as landraças que nós temos catalogadas e te digo o que é que eles sentiam quando fumavam ela. Então a gente pode bater um papo sobre isso. Deixa eu terminar ele, tá bom? Será mais um prazer, sem dúvida. Quero te ver pessoalmente um dia também. Pra gente dar quando a gente for por aí, a gente bate esse papo. Pode deixar aí, ó. Fechou, valeu, professor. Valeu, pessoal. Então, muito obrigado a todos que nos escutaram, nos acompanharam até aqui. Muito obrigado mais uma vez, professor Paulo Jordão. Vocês podem acompanhar o trabalho do professor aí, procurando por professor Paulo Jordão, o FPI, no Google, você já vai dar de cara aí com algumas informações dele. No Instagram ele não está tão ativo aí, mas se procurar também encontra o perfil. E é isso aí, beleza? A gente volta na semana que vem com mais um episódio do Terra Show. Um abraço bem apertado, até a próxima aí. Tchau! Alô, moçada!
Rádio Hemp.